canal, bem-vindos a mais um vídeo de Halloween. Hoje vamos falar das divas, as 5 divas do horror, um pouquinho da história de cada uma e como elas se entrelaçam. Então vamos lá aprender um pouquinho da história dessas maravilhosas. A primeira que eu quero falar aqui com vocês é a noiva do Frankenstein. Esse ícone que a gente tem aí do terror, né? Que é a esposa do Frankenstein. Na verdade, é do Frankenstein Monster, né? Do monstro do Frankenstein. Porque Frankenstein é o médico, caso vocês não saibam. Ela apareceu no filme A Noiva de Frankenstein, de 1935. E é engraçado que o filme leva o nome dela, mas ela aparece assim nos últimos 15, 20 minutos do filme, não é no filme inteiro. A atriz que viveu essa personagem é a Elsa Lanchester, e ela que deu vida a esse ícone que a gente tem até hoje, né, do cabelo grandão pra trás, que foi inspirada na rainha egípcia Nefertiti, né, aquele cabelão assim pra trás, com a mecha branca, que eu acho lindo. Foi meio que um divisor de águas aí pra maquiagem na época. Era uma maquiagem muito diferente do que se via, né, no cinema. A sobrancelha dela era pra cima, o batom escuro, era algo que não se via e foi algo que começou a passar a se ver mais depois do filme com ela. Esse personagem foi criado devido ao sucesso do primeiro filme, né, o Frankenstein, e nesse filme o médico, ele tenta dar aí ao Frankenstein, na verdade ao Frankenstein Monster, né, uma companheira. Mas assim, gente, é meio catastrófico porque ela não gosta muito dele, ele fica triste. É engraçado porque muita gente conhece essa personagem, né? Mas, de repente, se você perguntar, mas se você assistiu o filme, o que dizia o filme, assim como eu, não vai saber. Então, eu aprendi pra fazer esse vídeo aqui, realmente assim como era o filme, né? Eu assisti as partes que ela aparece e é muito engraçado porque é meio catastrófico, na verdade não tem nada de romântico lá nesse primeiro filme aí. E, gente, vai sair um filme novo com ela agora, em 2021, com a Scarlett Johansson. Imagina como vai ser essa noiva do Frankenstein com ela, vai ser maravilhoso. Mas o que a gente tem, assim, de ícone é essa primeira versão da Elsa. E agora, gente, a gente vai falar de 3 meio que de uma vez, porque as histórias delas estão interligadas e é bem legal. Então a gente vai falar da Vampira, da Mortícia e da Elvira. Então vamos começar com a Mortícia. Tudo começou, gente, lá em 1938 com um desenho, um cartoon feito por Charles Addams. Familiar, né? Porém, nessa época eles não tinham nome dos personagens, eles eram apenas a família Addams. Mas a Mortícia, ela já tinha o visual dela, né? Do vestido preto, justo, longo, aquele cabelo bem liso, dividido no meio, e todo aquele humor sarcástico, aquele humor sinistro. Uma curiosidade, gente, é o filme que saiu em 2019 da família Addams, que é uma animação, foi, assim, inspirado totalmente no cartoon lá de 1938. Então, se você comparar, você vai ver que as feições, todos os rostos são exatamente iguais ao do cartoon lá de 38. Aí a gente para um pouquinho na Mortícia e vamos para a Vampira. Mas calma que a gente já vai voltar na Mortícia. Pra falar da Vampira, a gente vai ter que falar da Maíla Norne. Eu espero que seja assim que fale o nome dela. Ela era uma atriz e tentava a carreira no showbiz. Trabalhava como modelo e showgirl em danças burlescas. E detalhe, ela era naturalmente loira. Em 1953, a Maíla foi vista numa festa, que era uma festa de Halloween, e ela estava fantasiada como a Mortícia, que na verdade não tinha esse nome, como eu expliquei, mas só pra vocês saberem, ela se inspirou naquele cartoon que tinha lá a Mortícia sem nome, vamos dizer assim. E ela era muito bonita e a imagem dela despertou a atenção de um produtor de TV. Esse produtor estava à procura de um rosto aí para apresentar um programa de filme de terror. E a Maíla conseguiu esse emprego e a partir daí a Vampira nasceu. E a Maíla, ela deixou a Vampira mais com a cara dela, né? Pegou o que o produtor queria, mas transformou mais do jeito dela. Trouxe elementos de bondage, por exemplo, o espartilho super apertado, saltos altíssimos, unhas super compridas, vermelhas. Na época não dava pra ver que era vermelha, porque era preto e branco, mas eu pintei a minha em homenagem a ela. E ela deixou também a Vampira um pouco mais obscura, porque ela acreditava, assim, que a morte e a sensualidade era uma
combinação mortal. Ela teve mais inspirações, né, fora a Mortícia, mas dentre essas inspirações, o que eu achei legal na minha pesquisa é que ela também se inspirou na Rainha Má da Disney, né, da história da Branca de Neve. Bom, o show estreou em 54 e foi um sucesso. Ela foi a primeira conhecida, assim, de apresentadora de horror. Tipo, a primeira diva, assim, foi ela. E ela foi a pioneira também nesse lance de misturar a comédia com o horror, né? Dando aquela coisa, assim, meio sinistra, né? Aquele humor sarcástico. Então, quando começava o programa, ela vinha toda andando naquele vestido super apertado, aquela cinturinha bem fininha, e ela olhava pra câmera e dava um berro, assim, e depois ela sorria e falava toda meiga e toda sensual. Então, ela foi a primeira, assim, que deu vida, digamos, pra esse tipo de personagem. No programa, ela tinha um sofá de caveira e ela conversava com as pessoas, assim, tomando martini com óleos no lugar das azeitonas, por exemplo. Assim. Uma coisa que eu vi é que ela entrou pro Guinness, se eu não me engano, na época, eu acho que já deve ter batido, mas na época ela entrou pro Guinness como a cintura mais fina. E a frase de efeito que ela usava no final do programa era Bad Dreams, darlings. Achei o máximo. Achei o máximo. Aí, gente, agora vai entrar aqui o meu lado Léo Dias, porque tem fofoca, né? Bom, gente, vocês vão perceber aqui que o Elvis rodou por todas elas. Ele era muito rodado. Eu acho que teve 2 só ali que ele não andou por ali. As 3 que eu tô falando no momento aqui pegaram o Elvis, gente. Mas não é só isso. A Maíla, ela tinha um relacionamento muito próximo com o James Dean. Não é confirmado que ela teve um affair, um romance com ele, mas eles eram realmente muito próximos porque ele gostava do jeito dela e eles compartilhavam gostos muito parecidos, inclusive essa parte aí mais dark e terror. Então, quando ele morreu, eles meio que descobriram uma foto dela que ela mandou pra ele e na foto ela estava num cemitério e aí ela escreveu na foto algo como assim, darling, come join me, tipo, querido, se junte a mim, uma coisa assim. E eles acharam essa foto na época, depois que o James Dean morreu, e daí começaram a falar que ela tinha feito magia pra cima dele, que era coisas do oculto, e daí entrou uma treta, assim, uma fofocaiada em cima dela, que chegou a afetar realmente o programa. Então, depois de 1 ano que ela teve, assim, de sucesso, a produtora do programa teve que encerrar porque ela tava muito cheia nessas polêmicas, assim. Então, o programa acabou 1 ano depois. Porém, ela detinha, né, os direitos da personagem, então ela continuou trabalhando com isso, ela ia fazer as aparições dela, ela apareceu em alguns filmes depois também. E outra coisa que eu achei que ficou meio assim na dúvida se é realmente verdade ou não, mas eu quero acreditar que seja verdade, é que a Malévola do filme da Bela Adormecida, né, foi inspirado nela. Se você olhar, gente, tem bastante coisa parecida, tipo as sobrancelhas bem arqueadas, o jeito que a Malévola falava é bem parecido com o dela, até o tom da voz. Então eles falam que ela realmente serviu de modelo pra Malévola no desenho lá que a gente conhece, né? A mais clássica, assim. Eu acho que tem tudo a ver. Aí a gente vai voltar pra Mortícia. Sim, vamos voltar pra Mortícia. Lembra que ela era um desenho sem nome. Então, em 64, né, 1964, 10 anos depois que acabou o programa da Vampira, a ABC resolveu transformar o desenho, né, o cartoon que existia da família Addams, em série. E foi aí que o Charles Addams, que era o cara que fazia o cartoon, deu o nome para os personagens. Então, Mortícia veio de Mortis, que é o latim de morte, né? E aí sim ela passou a se chamar Mortícia. E quem fez a Mortícia? Caroline Jones. Eu acho que essa Mortícia, assim, quem gosta do terror, horror, já conhece, já viu o rosto dela, mas ela não é ainda a Mortícia mais famosa. Posso estar falando besteira, mas eu acho que do grande público no geral não é. Mas ela foi a primeira que deu vida à Mortícia realmente, né? E que deu corpo pra ela, aquela personagem que era só um desenho antigamente. Essa atriz, ela já havia sido indicada pro Oscar, ela já tinha feito vários filmes, ela já era famosa, mas ela tava em busca daquele personagem, assim, que desse o boom pra ela, assim. E a Mortícia, assim, parece que foi feito pra ela amou fazer. Há boatos que ela se inspirou na Vampira. Apesar de não ter confirmação disso, é bem difícil também de dizer que não, né? Porque muitas coisas são parecidas, já que a Vampira foi a primeira
Então, quando já tem uma, assim, muito icônica, é difícil você falar que não se inspirou, mas ela diz que não se inspirou. Mas aí que já rolava aquela personalidade da Mortícia que a gente conhece, né? Que é uma mãe amorosa, que ela tá sempre interessada ali na jardinagem, em arte, que é apaixonada pelo marido. Uma coisa que eu achei legal é que ela e o Gomes, nessa série de 64, eles foram o primeiro casal, assim, que deu a entender que eles tinham uma vida sexual, porque na TV isso era tipo assim, não aparece, entendeu? Essa série foi um sucesso durante 2 anos, porém ficou difícil competir com as séries a cores, né, que tinha na TV, então acabou acabando. Então, em 66 acabou a série, mas esse elenco ainda fez um filme em 77, o mesmo elenco, que era Halloween com a nova família Addams. Bom, agora a gente vai dar uma outra pausa na Mortícia e vamos falar da Elvira. E vamos ainda voltar pra Mortícia. Então, a Elvira. Agora a gente avança para os anos 80, 1981. Então, nessa época, tava tudo meio parado e o mundo precisava de uma nova rainha do horror, uma rainha das trevas, e o produtor queria voltar com o programa da Vampira. A Vampira até estava envolvida aí no início do projeto, mas por causa de divergências artísticas ela abandonou. E aí um amigo do diretor indicou para ele a Cassandra Peterson, vamos falar nome e sobrenome, né? A Cassandra Peterson já fazia teatro, ela era showgirl em Las Vegas também, aceitou o trabalho. Aí, por falar em Vegas, foi nessa época que ela teve um TTT com o Elvis, que até onde eu li, ela tava fazendo show em Las Vegas, ele também, ele chamou ela para o quarto dele, mas segundo as fontes que eu li, eles não fizeram nada. Ele cantou pra ela e ela cantou junto. E daí ele ficou, assim, admirado com a voz dela e falou pra ela investir na carreira de cantora também e não ficar só ali como showgirl em Las Vegas, que não era lugar pra ela ali. E ela disse que até depois disso ela tentou investir na carreira de cantora, ela fez até aulas de canto e tudo mais, mas acabou desistindo. Mas vejam só, né, gente, o Elvis tá sempre ali. Até porque eu acho que eu não falei, né? A Mortícia da série também teve um terecoteco com o Elvis. Bom, daí o diretor viu que ela era ruiva, né? Natural. Então ele colocou uma peruca nela e nasceu a Elvira. Bom, como a gente bem sabe, né? A Elvira deixou a personagem mais sexy ainda, né? Do que já era a vampira. Então com aquele mega ultra decote que ela tinha. Super peitos. Maquiagem mais exuberante, ela deixava aparecer mais as pernas também, né? O vestido era mais aberto na frente, mas continuava o mesmo estilo, cinturinha e tudo mais. E ela foi, assim, revolucionária no sentido das mulheres, né? Ela passou uma personagem que ela era solteira e ela tava ali para as pessoas satisfazerem ela, né? Os homens satisfazerem ela. Ela não tava afim de ser enganada por ninguém, ela não deixava ninguém passar ela para trás. E ela também tinha aquele humor sarcástico perfeito pra década ali de 80, que era a época da MTV lá fora, assim. Então ela conversou com essa nova galera. E esse programa que ela fazia foi um sucesso, assim, fora dos Estados Unidos e do Canadá, né? Ela passou a ser conhecida no mundo inteiro. No programa dela, ela também falava sobre filmes de terror. Aí o sofá dela era vermelho. Vou fazer um parênteses aqui, que o Funko, que é o sonho dela, é com um sofazinho vermelho. Foto, por favor, pra vocês se apaixonarem comigo. Quero muito ter esse Funko um dia, gente. Hoje ele já é raro e já tá super caro. E já vou contar aqui também que em 2018, que eu fui pra Orlando, e eu fui numa feira que é a Spooky Empire, que fala sobre esse tema, né? Filme de terror, horror e essas coisas da cultura pop, e daí tinha os estandes com as pessoas famosas pra você tirar foto e tudo mais, e a Cassandra estava lá, então eu vi ela assim ao vivo, um pouquinho de longe, porque ela era a mais concorrida. E ela, gente, ela faz sucesso até hoje. A fila dela era a maior que tinha. Todo mundo pra tirar foto. Eu tenho um casal de amigos que tirou foto com ela. Ficou linda a foto. E ela é super gente boa, super legal. Nessa feira ela tanto dava o autógrafo sem toda a parafernália. E depois a foto era com a parafernália. E eu li também que ela demora cerca de 90 minutos pra se montar de Elvira. Bom, gente, voltando pra história, ela fez muito sucesso, tudo que tinha o nome dela vendia, né? Então ela teve boneca, fantasia, maquiagem, ela fazia propaganda de cerveja, ela foi em todos os programas de TV possível da época, então ela foi, assim, realmente virou a diva
né, um ícone dos anos 80 e do terror. Ah, e quando saiu o programa dela, eu tava até esquecendo dessa parte, eu ia me matar se eu esquecesse, gente. Quando saiu o programa dela, a vampira, que tinha abandonado o projeto, ela tentou processar a Elvira. Em alguns lugares diz que ela processou a Elvira, né, a Cassandra. Em outros lugares diz que ela processou a produtora por estar copiando o personagem dela, mas ela acabou perdendo o processo, né, porque assim, apesar de elas fazerem a mesma coisa, eu acho elas bem diferentes. Assim. A vampira é mais dark que a Elvira, eu acho. A Elvira é mais engraçada que a vampira, então assim, eu vejo elas como personagens bem diferentes, mas na época a vampira tentou processar e não conseguiu. E além disso, né, além do programa, de todo esse sucesso, ela fez os filmes e fez o filme A Elvira, a Rainha das Trevas, que é aquele que acho que a gente mais conhece, que ela vai pra uma cidadezinha lá, em busca de uma herança de uma tia dela, né, então ela tá lá no meio daquela galera que, nossa senhora, quer queimar ela viva, literalmente. Então é um filme que virou, assim, ícone dos anos 80, que tem aquela dança dela e tudo mais. Enfim, gente, ela realmente foi aí um sucesso nos anos 80. Agora voltamos para a Mortícia. Sim, Mortícia de novo. Bom, a Elvira tava, assim, bombada. Então era uma ótima hora para a Mortícia voltar à cena, não é mesmo? Então, em 1991, veio aquele filme mais famoso da família Addams com a Anjelica Huston como Mortícia, que eu amo esse filme, ela cortando as rosas, né? Tirando a rosa e ficando só com o caule. A Anjelica Huston já era super consagrada, né? Já tinha feito muitos filmes. E ela tinha acabado de fazer aquele filme Convenção das Bruxas, que eu amo também, que ela se transforma naquela bruxa horrorosa. Então ela já tinha agradado esse público aí que gosta dessa coisa mais bizarra, sinistra. E ela roubou o papel da Cher. Sim, a Cher era pra ser a Mortícia desse filme. Mas a Anjelica Huston foi lá e falou, não, eu sou a Mortícia agora, baby. E eu acho que foi nesse filme, assim, que a família Addams se tornou conhecida por muita gente que, por exemplo, não conhecia o cartoon, não conhecia a série antiga e acabou conhecendo a família Addams por causa desse filme. Então foi um sucesso estrondoso, né, no mundo inteiro, tipo, aqui no Brasil nem se fala, eu acho que esse filme deve passar até hoje aí. E ela trouxe, né, essa ideia aí da Mortícia que a gente conhece, né, fina, elegante, aquela roupa clássica. Aliás, gente, por falar em roupa clássica, eu fico pensando, coloca aí no Google, fantasia Mortícia. Vai estar a fantasia, aquele vestido, e a peruca vai ter 2 mechas brancas aqui, gente, a Mortícia nunca teve mecha branca no cabelo. Tá? Então, se você for fantasiada de Mortícia, é cabelo preto, não tem mecha. Aqui tem mecha, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, ela trouxe, né, essa mulher maravilhosa, segura, inteligente, que comanda tudo, que é interessada ali em artes, cuida da família, mas que é apaixonadíssima pelo marido, tem uma relação que a gente tem inveja daquela relação dos dois. Cria os filhos, né, da maneira deles lá, mas cria, e foi aí que a gente conheceu realmente aí todo esse espírito da família Addams. E, gente, essas 3 mulheres que eu trouxe aqui pra vocês das histórias interligadas, né, são exemplos de mulheres que, assim, falam pra gente que é legal você ser diferente, que você não precisa ser igual a todo mundo, que você pode criar um estilo só seu e que você vai ser bonita e sexy do jeito que é o seu estilo. E aquela coisa, assim, do embrace your darkness, abrace o seu lado negro, a sua escuridão. E é isso, assim, seja o que você realmente é, né, no que você realmente acredita, então, maravilhosas. E antes de ir pra próxima, gente, já quero mostrar aqui a minha Mortícia, porque todo vídeo é motivo para eu mostrar os meus funcos, né? A minha Mortícia maravilhosa clássica, que eu adoro, ó, unhas vermelhas, colarzinho vermelho, cabelo liso, preto e vestido justíssimo, elegantérrima, maravilhosa. Bom, gente, agora a gente vai falar da minha preferidinha. É a mais boazinha de todas. Ela é aí uma das divas do horror, mas ela é totalmente diferente delas, assim. Eu acho que ela tem um lugar que é só dela. Só ela tem esse jeitinho, sabe? Por isso que eu gosto dela. E ela, gente, é filha do Conde Drácula, pra começar. Começa por aí. Que é a Lily Monster. E assim, ela realmente tem aí uma timeline só dela, porque ela foi designada, assim, ela foi criada pra ser algo diferente do que já tinha. No mesmo ano e no mesmo mês que estreou lá aquela série da família Addams que eu falei pra vocês, tava estreando
The Munsters, que aqui ficou chamado como a família Monstro, que também era a história de uma família incomum, né, assustadora. E de início, gente, a matriarca da família, que era pra ser Phoebe o nome, ela era muito parecida com a Mortícia. Então, a roupa era preta, o cabelo era preto, liso. E, inclusive, a atriz era muito parecida com a Carolyn, que era a atriz lá que fazia a Mortícia na série. Então, os produtores falaram assim, não, gente, não dá pra gente ficar aí, vai parecer que a gente tá copiando a concorrente, né? Quem fazia a família Addams era a ABC e quem tava fazendo The Monsters era a CBS. Então, eram concorrentes, tipo SBT e Globo. Então, eles mudaram o nome e a atriz, né? O nome eles mudaram para Lily, que era um nome mais fofo, mais delicado. Porém, Lily vem de lírio, que é uma das flores mais usadas em velórios. Então, tem tudo a ver, né, gente? E a atriz que fez a Lily era Yvonne De Carlo. Eu adoro esse nome, gente. Acho assim muito... Yvonne De Carlo. E a Yvonne era uma atriz já muito consagrada, ela já tinha feito muitos filmes, muitos papéis grandes, só que nos anos 60 a carreira dela estava em declínio. Muitas coisas ruins aconteceram também. Nessa época o marido dela acabou se acidentando num set de filmagem e foi bem grave. E daí a produtora não quis meter muito e ajudar, e daí ela queria processar, mas daí essa produtora meio que, assim, coagiu ela, né, chantageou ela, falando que se ela fizesse isso, ela ia estar aí na lista negra de Hollywood e tudo mais, não ia conseguir mais papéis e tudo mais. Então, ela tava num momento ruim e foi chamada para fazer o The Munsters. Enfim, o show acabou sendo um sucesso e ela foi apresentada aí para uma geração que não conhecia ela dos outros trabalhos, né? E assim, gente, a química da família ali rolou muito legal. A Família Monstro é uma série bem antiga, né? Como vocês podem ver, 60, anos 60. E assim, gente, agora o Michel vai se achar. Porque assim, eu conhecia a personagem, né? A Lily, conhecia o Herman e tal, mas eu não sabia, assim, exatamente da onde que eu conhecia. Sabe aquela coisa? Você conhece o personagem, mas você não sabe direito de onde é. E daí ele que me fez assistir alguns episódios da Família Monstro. E é bem engraçado, gente, porque o Herman, ele é um monstro, né? Parecido com o Frankenstein, assim. E ele é engraçado, ele é um monstro fofo e engraçado. E ela é maravilhosa, porque ela é fina, ela é querida, mas ela também se estressa com o Herman. Então, é bem divertida a série, apesar de ser antiga. Recomendo, se você quiser assistir, acho que deve ter alguns episódios no YouTube. E assim, o show aí durou acho que 2 temporadas, mais ou menos o que durou lá, também a série da família Addams, né? E depois disso tiveram 3 filmes da família Monstro já colorido. E aí o look da Lily, né, gente? Porque ela é a mais, digamos, diferente delas, assim. Há boatos que ela foi um pouco inspirada na noiva do Frankenstein, porque... Inclusive, ela namora com o Herman, que é pra ser um monstro parecido com o Frankenstein. Quando eles foram fazer o look dela, assim, eles falaram, não, vamos fazer um negócio totalmente diferente. Então, na série, ela sempre tá com vestidos claros. A série, gente, ela é sempre preto e branco, então não dá pra você ter certeza que cor é o vestido. Porém, nos filmes, ela aparece com vestido rosinha, que eu tenho um igual, inclusive. O cabelo dela, eles queriam também fazer diferente, mas eles não queriam, assim, colocar ela como loira, por exemplo. Eles achavam que não combinava. Então, eles colocaram o quê? 2 mechas brancas no cabelo, né? Uma é bem na frente, a outra aqui é um pouquinho mais pra trás. Também remetendo um pouco à noiva do Frankenstein. No filme, que é colorido, a gente consegue daí perceber que a pele dela é esverdeada, né? Então, ela não é humana, ela é realmente um monstrinho. Na verdade, ela é uma vampira, porque ela é filha do Conde Drácula, né? E a série, ela é uma série também que faz referência aos monstros clássicos. Eles não são humanos, né? O que também diferencia eles da família Addams. Porque a família Addams, eles são humanos que gostam de ser bizarros, né? Gostam de ser dark, gostam do terror, de ser as avessas, né? A família Monstro não, eles são monstros de verdade, só que eles acham que eles são super normais. Eles não fazem esforços pra ser bizarro, porque eles são monstros, né, gente? É uma família mais amigável, uma família mais felizinha, assim, ela tem uma vibe diferente da família Addams, apesar de eles serem monstros e serem do terror também. Então tem as diferenças. E ela e o Herman também tinha aquela coisa do casal que se ama muito. E ela também tem um sex appeal diferente das outras. Acho que é uma coisa mais doce. É uma beleza, assim, mais diferente. Que nem eu acho ela bonita, né, gente? Mas é uma beleza diferente. Se bem que se você colocar aí Lily Monster
no Google, você vai ver várias fotos sensuais dela. Que até hoje eu não sei se é ela mesmo ou se é montagem. Mas, enfim, povoa aí o imaginário das pessoas do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que a Elvira fazia, por exemplo, só que com um mega decote e tudo mais. Então, são mulheres, gente, diferentes e que passam a mesma ideia pra gente, assim, né? Que é legal você ser do jeito que você é, que é legal você ter o seu estilo e, enfim, e gostar de terror, né? Gostar de horror, essas coisas que eu adoro. E mais que isso ainda se tornaram ícones, né? Todas elas, assim, é difícil você chegar em alguém que vai falar, nossa, eu nunca vi essa pessoa, nenhuma delas na vida. Sempre a pessoa já vai ter visto em algum lugar, porque elas estão aí o tempo inteiro até hoje. E agora, gente, eu vim aqui, ó, com a minha camiseta. Olha só que bonita. Tem a Elvira, a noiva, a Mortícia e a Lili maravilhosa aqui. Só não tem a vampira. Não sei porquê, mas ó, Horror Divas. O tema desse vídeo, eu precisava vir colocar essa minha camiseta. No começo do vídeo eu quis fazer aí uma coisa mais Mortícia, mais Elvira, mais vampira. Aí aqui tem uma mechinha aqui que pode ser da noiva ou pode ser da Lili, enfim. E se você gosta da Lili assim como eu, espera que no Halloween vai ter vídeo sobre ela especificamente, onde eu vou ensinar a fazer a maquiagem dela e vou colocar o meu vestido que é igual ao dela. E também vai ter vídeo que eu vou mostrar quando eu fui fantasiada de Lili lá no Halloween da Disney. Então tem muitos vídeos relacionados a ela neste Halloween. Vídeos todos os dias com a temática do Halloween. Eu espero muito que vocês gostem. Então, gente, até amanhã com mais um vídeo de Halloween. Tchau!